Eu saúdo a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vou gravar outra experiência, né? Outra experiência. Então mudei aí o jeito de gravar, mas pra gente poder ficar melhor, né? Algumas pessoas gostam de ter a tela inteira, né? Vou ver se eu consigo gravar assim agora, tá bom? Gostaria de falar sobre uma experiência que eu tive e que ela fala muito no meu coração até hoje. E hoje ainda Deus estava falando ao meu coração sobre isso. É sobre o versículo que está escrito em Eclesiastes 11:1, para quem quer achar aí na sua Bíblia. Amém? Primeiramente, vamos estar orando. Amém? Senhor Deus e Pai. Aqui, Senhor, eu me coloco diante de Ti. Senhor Deus, onde, Senhor Jesus, contarei, Pai Santo, as Tuas maravilhas, Senhor, que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor Jesus, prepara o coração desta pessoa para ouvir e desejar, Pai, esta pessoa receba a alegria do Senhor. Senhor, toda tristeza saia do coração desta pessoa, todo peso, toda angústia, toda aflição do coração desta pessoa saia agora. Em nome de Jesus, e que ela possa receber a graça do Senhor através desse testemunho, que ela também possa receber do Senhor, Pai, tudo o que ela está precisando neste momento, Pai. O Senhor abra as portas para ela, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o versículo que nós vamos ler é: lança teu pão sobre as águas. Lança teu pão sobre as águas. A primeira parte do versículo, né? Porque depois de muitos dias o acharás. É um versículo lindo, né, que fala aos nossos corações, né? Que fala aos nossos corações. Mas o que eu quero contar, eu tô enrolando, né? Foi assim que aconteceu. Eu fazia pão, acho que o Isaac tinha uns 2 anos e meio, 3 anos. Eu fazia pão e aí o Espírito Santo falou comigo: hoje você vai fazer um pão diferente. Eu quero que você faça 7 pães e nesses dias você vai né, eu vou te ensinando as coisas que é para você fazer. E tá. E falou, ó, coloque tanto de açúcar, coloque tanto, né, faça essa medida para 7 pães. E eu fiz os 7 pães, e aí quando eu tava terminando de assar, o Espírito Santo falando comigo: você vai levar esses 7 pães para a igreja. Aí eu falei assim comigo, falei assim: para a igreja? Deve ser para vender. Aí passava as horas, os tempos, Deus falou comigo assim: agora você vai pegar esse pão e vai embalar direitinho e vai levar para a igreja. E eu falava: para a igreja, meu Deus, de certo é para vender, então vou levar. Tá bom. Daí eu falei assim: não, acho que não é para Deus, não tá falando para ir para a igreja, levar o pão para a igreja, não. Vou levar só 6. Tá bom. Daqui um pouco, eu lutando, houve uma luta, sabe, entre mim e Deus, assim. Não vou levar 6, não, vou levar 5. Não vou levar 4, mas para que levar tanto pão, meu Deus, para a igreja? Vou levar 3. Vou ir até que na hora da saída de ir para a igreja, eu falei assim: não, eu vou levar só um. Daí, na saída, eu falei assim: não, vou levar 2. Então, já que, né, era para levar 7, então eu vou levar só 2. Tá bom. Peguei, coloquei dentro da sacola. E quando eu cheguei lá na igreja, né, antes de chegar na igreja, o ônibus estava indo, nós ia fazer uma visita ainda para outra igreja que nem dava, vamos dizer, que nem dava para vender esse pão, né? Então, eu vendia pão, né? Aí tá, eu peguei e falei assim: ai, se me der fome no meio do caminho, eu como, dou um pra igreja e um pra mim, né? Pra mim comer com o Isaac, né?
E nisso eu peguei e falei, e eu cavoquei assim, tirei um pedaço e comi no meio da rua, porque eu não tinha dado tempo de eu comer em casa, então eu fiz aquele lanche. E nisso, né, chegamos na igreja. Quando nós chegamos na igreja, o Espírito Santo falou assim, ó, quando o pastor falar sobre pão, ele vai chamar e vai falar assim, você vai ficar atenta desde o começo do culto até o final do culto, e todas as palavras que o pastor falar, porque ele vai querer o pão. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu tô ficando doida. Dessa vez eu fiquei doida mesmo. Aí eu peguei, e nisso o pastor, quando foi o pastor pregando, tal, foi no finalzinho do culto, o pastor falou assim, nós vamos fazer como é que chama o nome? Vamos fazer, agora me fugiu a palavra, nós vamos fazer um ato profético, agora que eu lembrei. Aí vamos fazer um ato profético e nós vamos fazer com pão. E naquele momento, meu Deus, meu coração acelerou, parece que ia me dar um negócio. Mas eu peguei e levantei com o pão, peguei da sacola e ele falou assim, eu quero pedir para alguém trazer um pão aqui para mim, ele falou. E eu peguei, levantei e levei o pão, daquele pão que estava na sacola, sabe? E aí levei dele, a hora que ele regalou os olhos assim e falou assim, não, eu quero... antes de eu chegar com o pão, ele não sabia que eu estava com o pão, né? Ele pegou e falou assim, eu quero pedir para alguém que vá lá na cozinha da igreja buscar 7 pães pra gente. A hora que ele falou 7 pães, me deu um negócio assim no peito, assim, eu falei, Senhor, eu errei, Senhor, agora o que adianta eu levar esse um pão aqui, né? Daí Deus falou assim, levanta e leva o pão, Deus falou. Quando eu cheguei no altar com o pão, uma mosca aqui me atrapalhou. Aí, quando eu cheguei no altar com o pão, sabe, eu dei o pão na mão dele. E ele pegou e falou assim, meu Deus, irmã, nós não combinamos isso. Nós não combinamos isso, e agora, né? Eu falei assim, é teu do Espírito, né? Peguei a palavra e falei, ó, Deus mandou fazer os 7 pão, mas eu fiz, né? Fui de rebelde, fui desobediente, mas eu falei, Senhor, eu vou levar pelo menos um, né? E era para mim ter trazido os 7, mas eu teimei e trouxe só um, né? Daí eles pegaram aquele pão, fizeram o ato profético lá, né, sobre este versículo, lança o teu pão sobre as águas, que após, né, porque depois de muitos dias o acharás. E aí foi feito no rio, jogaram esse pão no rio, esse pão que eu tinha feito, né, e eu recebi, irmãos, naquele dia, uma unção poderosa de Deus, que eu corri assim, sabe, eles começaram a soltar um hino e as irmãs era igreja de dança, né? E eu dançava, irmãos, uma unção poderosa, sabe, de um lado do altar ao outro, eu ia, voltava, e a unção de Deus foi muito gratificante, eu recebi a alegria do Espírito Santo por ter obedecido. Claro que com certeza eu ia receber 7 vezes mais, né, se eu tivesse obedecido totalmente a voz do Espírito Santo. E eu quis contar essa parte para vocês porque a unção do Senhor desce sobre nossas vidas quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, né? Então naquele dia eu recebi a graça do Senhor. Tá passado alguns dias, né? Alguns anos, né? Hoje, então foi o ano que eu estava em Ponta Grossa, 6 meses atrás, agora. Então eu estava lá passando por necessidade, né? E aí chegou, continuava fazendo pão, né? E ali Deus falou para mim assim, filha, lembra daquele pão, né? Que você lançou sobre as águas, então ele vai voltar. Deus falava para mim. E numa noite daquelas, né? Eu tinha 2 pães para vender. Eu falei assim, se eu comer um, né? A mulher me encomendou 2 pães. E eu falei, Senhor, mas eu não tenho pão para mim comer, né? E eu vou ter que vender esses pães, né? E eu vendi os pães. E quando chegou de noite,
um dos meus irmãos chegou lá e falou assim, eu trouxe um pão aqui para você. Falou assim, e eu senti, e o Espírito Santo falou para mim, lembra? É aquele pão, o pão que você lançou. Então vai voltar para você. Não se canse de fazer o bem, né? Façamos o que é bom no tempo oportuno. Né? Hoje você está lançando sobre as águas, mas amanhã ele vai retornar para você. Continue fazendo a obra do Senhor do jeito que é para você fazer. Amém? E tudo que você lançar, se você lançar sobre a terra, você vai lançar roupa, você vai colher roupa. Deus vai, você doa hoje e amanhã ela retorna para você. Quando você for fazer a obra do Senhor, for doar alguma coisa, alimento ou roupa, qualquer coisa que for, dinheiro, qualquer coisa, você fala assim, Senhor, estou lançando sobre as águas, com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai fazer retornar para você. Amém? Então fica com esta palavra, amém? Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. Opera no meio de nós. Faça, Senhor, em cada coração, Senhor. Que o Senhor use, Senhor, cada pessoa, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor opere, Senhor, no coração, Senhor, de cada pessoa, em cada mente. E que eles sejam liberais ao Teu Espírito Santo, a esta palavra profética, Senhor, lançando sobre as águas. Porque depois de muitos dias o acharás. Nós vamos achar, Senhor Jesus, as nossas obras de justiça. Que o Senhor, Pai Santo, seja com esta pessoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Então, fique com Deus, né? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e te alegre nesse dia, né? Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te inquiete para você lançar o teu pão. Lança teu pão, irmão. Lança roupa, lança ouro, lança porque vai voltar para você. Lança teu pão, lança sapato, lança coisas que, né, hoje você fala, Senhor, mas eu vou dar isso pro Senhor, né? Dê, porque amanhã, quando você estiver com necessidade, o Senhor, né, vai fazer voltar para você. Amém? Deus abençoe.